é isso? Muito bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã. A gente está tendo o prazer de voltar nesse sábado. Espero que a sua família esteja bem, que esteja todo mundo bem. Esse é um projeto, né, que era desenvolvido por mim, pelo Samuel e pelo irmão Vinícius, que é o responsável pela rede de jovem aqui da igreja. Bom dia, Samuel, como é que tu está? Bom dia, agradecer a presença de todo mundo que está nos assistindo, tanto no YouTube quanto no Instagram. Né? É importante, a gente tá ao vivo, né? Pelo Instagram. Mas mais tarde a gente vai postar na rede de jovens da igreja também, né? Isso, no YouTube. Eu tô bem, graças a Deus, dormi bem. Espero que todos os dois, o nosso convidado e o Renan aproveita e apresenta o nosso convidado hoje. Estamos aqui com ele com 35 anos, não sei que idade passa. 33, é 33, né? 33. 34. Tá bom? 34 anos, o irmão Cássio, eu não vou conseguir falar com o sobrenome, me desculpa. Peterman. Cássio Peterman, que é um irmão que participa da nossa igreja aqui. Tem vários testemunhos legais que... Tem, esse tem história, viu? Esse é. Então, a gente abre nosso programa aí e primeiro a gente vai fazer um bate-papo, depois a gente vai trazer uma palavra, mas fique à vontade, claro, vocês estão na casa de vocês, né? Então, e só explicando também, dando um breve parecer, né? A gente já tinha esse projeto que a gente desenvolvia na rádio, né? Quem é seguidor do canal aí sabe. Mas por problemas financeiros, né, quem convive conosco sabe que não é fácil, e quem faz a obra também sabe que não é fácil a gente levantar fundos, a gente levantar patrocinadores, né? Então a gente teve que interromper o projeto que a gente tinha na rádio, né? E a gente vai dar, mas a obra não para, né? Independente da gente conseguir recursos financeiros ou não, a obra tem que continuar. E a gente vai continuar, a gente está retomando hoje, como a gente falou anteriormente, a gente vai continuar pelo Instagram e pelas transmissões no YouTube. Mais tarde, de noite ou até mesmo amanhã, a gente vai estar soltando o vídeo de hoje, né, com o nosso convidado de hoje, lá na rede The Way Mac, tá? Então o Cássio já foi apresentado aí, né? Tá mais apresentado já. Vamos iniciar então. Cássio, fala um pouquinho de como tu conheceu Jesus, cara. Como é que sempre tu foi crente, ou como é que isso se deu na tua vida? Cara, bom dia pra todo mundo, né? Cara, eu fui criado assim na igreja luterana, né? Interior luterano. Mas não era aquela pessoa ativa, assim, todo culto e coisa, né? Aí depois andei no mundo, festa e coisa arada, assim, né? Aí depois eu tive um problema de saúde grave, né? E foi Deus que me salvou, né? Deus tinha um propósito na minha vida. Então, mas ainda demorou quase 10 anos ainda pra mim aceitar Jesus mesmo, realmente, né? Aí foi lá em 2012, eu tinha um problema sério de saúde. Aí depois ali eu fui morar em Lajeado, né? E daí em Lajeado comecei a conhecer a igreja evangélica, no caso, né? O crente, né, no caso. Só pra gente fazer um parênteses, luterana, pra quem não sabe, é muito semelhante à igreja católica, né? Então, é aquela coisa, né? A gente acha, a gente entende que fé todo mundo tem, que, né, a gente é ensinado assim desde criança, né? Não existe ninguém que não tenha, assim, eu acredito pelo menos, né? Seja com a igreja católica, com a luterana ou com qualquer outro tipo de religião, eu acho que a primeira coisa que a gente tem a experiência é com a religião, né? Todo mundo tem uma religião, todo mundo já nasce numa família que tem uma religião, seja ela cristã ou não, mas depois a gente descobre, né, e essa é uma experiência muito pessoal de cada um, que Jesus não é religioso, né? Então, mas que idade tu tinha mais ou menos quando tu... Eu tinha 22 anos, né? E daí, foi bem um negócio assim, bem complicado, assim. Aí eu fui pra Lajeado, com 23 fui pra Lajeado, né? E daí fiquei
daí eu comecei a conhecer, fui em uma igreja lá, me levaram, né? Aí eu comecei a trabalhar numa empresa lá, que a maioria do pessoal era cristão, né? Lembra o nome da empresa, não? É, Vickert Leaders. A maioria do pessoal lá que eu tinha convívio lá era cristão, né? Aí eu vi os testemunhos deles, mas tinha muita gente que não era, né? Que debochava e coisa e tal. Só que eu nunca, como eu eu não ia em igreja, mas eu não compactuava com o deboche deles, né? Uhum. Eu sempre escutava bastante eles falavam o testemunho deles, eu achava bonito, né? Aí, mas quem debochava? Os próprios... os amigos, né? Falavam mal de crente, não sei o que. Que não eram crente, no caso, debochavam dos que eram. Isso, é. E eu nunca gostava disso ali, mas eu não ia em igreja nenhuma, né? Uhum. Eu era uma pessoa neutra, né? Aí, só que eu gostava de ouvir o testemunho da vida deles, né? Uhum. Falava, e daí tá. Aí eu comecei a gostar disso ali, daí eu tinha uma igreja lá perto, né? Eu fui um ou dois cultos, né? Aí depois eu tava num relacionamento, né? Daí eu acabei saindo desse relacionamento, e daí eu caí na festa de novo. Tinha parado de beber, tinha parado de fazer festa, né? Daí eu caí na festa de novo. E daí era festa e bebida, coisa nada, né? Uhum. E daí chegou um momento eu disse, vou ter que mudar essa vida aí, não tá dando certo. E daí eu fui morar com um amigo meu, né? O Leno, Bagra. E daí, aí tu vê, né? No dia que eu fui morar com ele, que eu conheci a minha esposa, né? Uhum. Hoje, né, no caso, né? Que é um aplicativo, a Josi, né? Um aplicativo de celular, né? Uhum. Aí, um dia que eu fui morar com ela, que eu conheci, que através desse aplicativo a gente conheceu, Uhum. foi dia 4 de agosto de 2017. Uhum. E daí, nisso ali, a gente começou a conversar, e daí ela morava em Santa Cruz e eu morava em Lajado. Daí a gente começou a conversar, coisa e tal, né? Mas sem pretensão nenhuma, né? Uhum. Aí o papo começou a fluir mais, e daí, só que eu não tinha parado de beber, não tinha parado de fazer festa, nada. Aí, mas já tava querendo largar, né? Aí um dia esse meu amigo, o crente Raimundo, né? Um pé da igreja todo mundo, né? E daí ele acompanhava eles na célula, né? Na célula da igreja que ele ia, né? Aí ele, como ele não tinha carro nem moto, eu levava ele. Aí eu comecei, né? Tá. Aí um dia ele disse, vamos na festa lá. Eu disse, não, foi a última vez que eu bebi. Aí eu fui e fiz muita besteira. Quanto tempo faz isso? Isso foi 2017. 2017? 2017. 12 anos? Não faz não. Não, 7, 8 anos. Foi de 2017. Isso, 7 anos. 7 anos. Desculpa, o irmão tá bom, né? Daí eu disse, então fala assim, tu vai na igreja e não pode beber. E eu parei de beber antes de ir pra igreja. Uhum. Que daí eu disse, não, isso aqui não é pra mim mais. Aí eu disse, vou parar de beber, deu. E daí a nossa conversa comigo, com a Josi, minha esposa hoje, começou a fluir mais, coisa e tal, né? E daí eu ia de carona com um amigo meu, né, pro serviço, e ele ia na igreja de MEC lá em Lajado. Daí um dia ele me convidou, vamos na igreja de MEC, não sei o que, né? Aí eu fui um culto, fui 2 cultos, aí depois eu conheci a Josi, vim pra Santa Cruz, conheci ela, e dia 1º de setembro de 2017, eu vim pra cá, e daí na última semana ela foi pra lá, daí começou eu disse pra ele assim, ô Wagner, eu vou pra Santa Cruz. Ele, não sei o que, capaz, vai se perder lá, eu disse, não, eu vou pra Santa Cruz, essa Lajada não... É uma cidade boa, mas eu vou pra Santa Cruz. Esse teu amigo tinha medo que tu voltasse a fazer exatamente, né? Porque ele tava me levando pra igreja, ele tava me incentivando bastante, né? Daí eu vim pra cá. Aí, mas logo não procurei a IMEC. Demorei um tempo ainda para procurar a igreja, daí a minha filha já tinha nascido, que daí logo a Josi engravidou, né? Daí a minha filha nasceu, daí depois, acho que eu tinha uns 5, 6 meses, acho. Daí que eu vim... Mas só antes da gente avançar na história do teu relacionamento com a Josi, que tem muita coisa para contar também. Sim. O que tinha de errado na vida que tu levava antes, que tu disse, tu comentou aqui, né, com a gente, essa vida não é pra mim. Por que tu achava que aquela vida não era pra ti? Tipo, uma vida de festa, de curtição, de liberdade, digamos assim, né, que o mundo oferece hoje, que eu posso fazer tudo, não é errado se me faz feliz. Então, o que tu acha, assim, que tu pode dizer pra gente, assim, cara, o que tem de errado de viver uma vida dessa? Cara, eu vou dizer assim, Ou o que tu achou, né,
chegava o final de semana, sexta-feira, assim, vamos sair, eu era feliz, né? Festa, bebida, folia, feliz, né? Chegava no outro dia, acordava assim, a cabeça, parecia... E aquela felicidade era uma felicidade momentânea, né? Uhum. Eu achava que eu era feliz lá com meus amigos, fazendo festa, mas terminava isso ali, chegava em casa, era aquela... Tudo a mesma coisa, né? Não tinha uma felicidade... A felicidade tinha que ir embora no mesmo dia, né? Exatamente. E o dinheiro também, né? O dinheiro também. E o dinheiro também, né? Então, eu... Sei lá, Deus me tocou, Jesus me tocou, que eu... Muitas vezes, ou tu vem pela dor ou vem pelo amor, né? Mas ninguém te obrigou? Não, em nenhum momento, né? Foi, mas assim, eu vou, não... É pela dor e pelo amor, vamos dizer assim, né? Porque não vou dizer que eu tava sofrendo, eu tava isso, tava aquilo, não. Eu tava na minha vida tranquilo, assim, ó. Só que chegou um momento que eu disse, não, alguma coisa me tocou, assim, não quero mais essa vida. E eu resolvi comer as próprias pernas, não dizer, não chegou ninguém só, tu tem que ir pra igreja, não. Mas conta, eu não podia deixar de tocar no assunto, né? Conta a história do chafariz de novo, conta pro pessoal aí que tá ouvindo, como é que foi? Cara, isso aí, eu morava com meus pais ainda em Cerro Branco, né? Daí, eu morava com meus pais e aquela juventude, né? Festa, 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 festa. E daí eu achava que eu era feliz, né, cara? Amizade, daí uma vez, numa festa que eu tinha lá, e eu vou dizer assim, eu tenho um amigo meu que bebe, mas eles sabem se controlar, assim, ó. Aonde era isso? Isso era em Cerro Branco, né? Cerro Branco. Eu vou dizer que eles estão errados em beber, tu vai pela Bíblia, a Bíblia diz que não pode beber, no caso, né? Mas quem sou eu pra dizer que eles estão certos ou errados? Se eu estiver julgando ele... Então é aquela coisa, tem um amigo meu que sabe, você sabe beber, e eu não sabia beber. Eu não sabia me controlar, né? Começava a beber e não parava mais. E daí uma vez lá, numa festa lá em Agudo, tava lá e eu não lembro. Você enlouqueceu? Enlouqueci. Porque eu bebia e eu não sabia o que eu estava fazendo. Algo me tirava. Perdi o juízo, né? E daí nós lá, numa festa assim, eles me contando depois, né? Que tava lá a festa quando eu sumi, né? Aí quando eu olho assim, o meu amigo sai pra fora assim, vê o meu sapato parado assim, e olha assim, uma multidão em volta do chafariz, né? Aí o Rabicó chamava ele, o Rabicó disse, meu Deus, é o Cássio, né? É o urso. E ele chegou lá, abriu, tava eu atirado assim, ó. Pra mim, pra nós, assim, era legal, o que o Cássio fez, né? Resenha, zoeira, né? Resenha, zoeira todo dia, né? Mas eu penso assim, hoje, né? Que vergonha, né, cara? Exato. É aquela vergonha que Deus não gosta disso ali, né? Jesus não ia vendo isso ali, ó. Quem estava aplaudindo era o... Exato, e a gente vê isso hoje, depois a gente tem entendimento, né? O diabo e o mundo, eles aplaudem essas coisas, né? Tu né? Cara, quando tu faz essas coisas, tu é o máximo, digamos assim, né? Mas a gente vê que isso não agrada o coração. Depois que Deus dá esse entendimento pra gente, né? A gente vê que Deus não se agrada dessas coisas, dessas situações. Mas a primeira coisa que eles acharam foi o sapato, então. Sapato. Aí depois já acharam dentro do chafariz. Então, daí hoje eu vejo, né? Tu poder contar, naquela época eu contava essa história assim e achava engraçado e divertido, né? Posso dizer assim, divertido não pode dizer, vou fazer de novo, coisa assim, é legal. Mas hoje eu conto essa história assim, digo assim, é divertido em pontos, né? Porque é um testemunho, como a pastora fala. Exato. É um testemunho, né? Não é um testemunho, é um testemunho. Porque é um testemunho que eu posso falar para minha filha, filha, não faz isso. Porque não é legal. Tu pode achar bonito, mas Deus se agrada disso, Jesus se agrada disso. Mas tu sabe que essa semana mesmo eu tava vendo um vídeo e uma pessoa falava a respeito disso, que as nossas cicatrizes e as nossas marcas, que são a vida que a gente levava antes de
conhecer a Cristo, isso a gente vai trazer sempre com a gente, né? E isso é mais forte, muitas vezes, do que um diploma ou do que qualquer outra coisa, entendeu? Porque o diploma tu sai, tu vai, tu deixa em casa, né? Agora as tuas marcas, o que tu passou, a tua história de vida, isso vai estar sempre contigo. E Deus vai usar muitas vezes isso para alcançar muitas mais pessoas e para curar e para libertar e para tirar pessoas dessas vidas. Então a gente não pode ter vergonha disso, né? A gente tem que dizer assim, eu fiz, eu era assim, mas eu conheci uma coisa que foi muito mais forte do que isso, que me tirou dessa vida e transformou minha vida. Paulo fala sobre isso, né? Que depois que ele conheceu a Cristo, no caso não seria o diploma dele, mas todo o conhecimento que ele havia aprendido antes não valia mais. E ele deixa muito claro que ele fala, tem várias pessoas que têm um entendimento, ele fala do espinho da carne dele. Uhum. Eu acredito, quando ele pede para Deus tirar o espinho da carne, seria aqueles pensamentos, mas eu matei tanta gente, eu fiz tanta coisa ruim, eu persegui tanto cristão que hoje... Verdade. Entendeu? E depois, mesmo Paulo, depois disso tudo, ele se converteu verdadeiramente. Então, um cara que perseguia, que matava em nome de Cristo, tinha um pensamento errado, só que para ele era o certo. Depois, quando ele percebeu que aquilo que ele fazia era o errado, falou, não, pera, eu tenho que mudar isso na minha vida. E isso que eu aprendi em Roma está errado. E essa perseguição está totalmente errada. Então é muito legal, cara. Tipo, é muito legal que a gente tem na palavra, a gente tem na vida cotidiana, todo dia, pessoa que entendeu que estava fazendo errado e mudou. E tipo, eu tenho meu pai, tem o pastor, que traz muito exemplo, tem o Vini, meu irmão, tem o Cássio, que acabou de falar. Isso. Às vezes tu ainda tem, eu não vou falar que eu tenho porque, tipo, eu, como foi criado, sabe, eu nasci dentro da igreja desde os 6 anos, não, desde os 6 meses de idade. Mas não, isso é bom. Isso é bom também. Sim. Tu ter... Só que, tipo assim, eu vi tanta gente que nasceu dentro da igreja, só que quando cria uma liberdade... A juventude, né? Exatamente, tem a juventude. Eu não me falo que... Tem muitas coisas que eu tenho que mudar ainda, tipo... Tem horas eu sou rebelde, horas eu sou isso, como todo jovem é hoje em dia. Só que eu nunca tive a vontade, que nem muitos jovens que já estão dentro da igreja têm, de sair e viver a vida. Tipo, vamos viver a vida, é melhor aproveitar agora do que depois. Em outros programas a gente falou isso, né? Acho que foi um convidado que o Vini levou até. Quem tiver interesse pode até pesquisar aí no nosso canal no YouTube, né? Mas ele fala, a gente falava sobre isso, né? O que leva o jovem que cresceu dentro da igreja, que tem uma família cristã, a se desviar do caminho, a sair do caminho. E esse convidado falou, né, que foi o caso dele, que foi a experiência que ele teve, e ele disse que é a curiosidade, né? Tu vê as pessoas fazendo as coisas que tu não, talvez não pode, ou foi ensinado que não deve, né? E tu quer fazer, tu quer experimentar, só que essa curiosidade, ela vai te levar à destruição, né? A gente sabe, a gente tem exemplos, tantos e tantos exemplos que aconteceram isso. E tu sabe uma coisa que foi uma das primeiras coisas que eu pensei na minha conversão, Samuel? Foi assim, por que eu não descobri esse Jesus antes? Entendeu? Por que eu não tive essa mudança de vida antes? Quão melhor teria sido a minha vida? Né? Eu não precisaria ter sofrido e ter passado tudo o que eu passei, né? Se eu tivesse o conhecimento e o entendimento que eu tenho hoje. Mas o exemplo que tu trouxe foi muito importante de Paulo, né? Porque Paulo, ele era, para quem não conhece a história, Paulo ele era um perseguidor dos cristãos. Saulo, né? Antes ele era chamado Saulo. E ele era um perseguidor dos cristãos na era da igreja primitiva, um pouco depois que Jesus foi crucificado, né? Se formou a igreja ali e Paulo perseguia esses cristãos e matava esses cristãos. E através do amor, do encontro que ele teve, da misericórdia que Jesus teve da vida dele, ele teve a vida mudada, mas ele não encobriu isso. Ele dizia, eu sou o pior dos pecadores, né? E ele explicava por quê? Porque eu perseguia, porque eu era contra. Ele deixava claro as coisas que ele tinha feito de errado e o arrependimento dele genuíno. Isso, então isso é muito importante. Tu falou da curiosidade, Renan. Eu acho que não tem problema ter curiosidade, porque eu tenho curiosidade, só que eu já não vou mentir, já falei pro meu pai, minha mãe sabe, então não vai ser um segredo,
Mas já experimentei cerveja, não foi uma coisa que me agradou. Já experimentei cigarro, aquele cigarro eletrônico, não foi uma das coisas que me agradaram, entendeu? Porque, tipo, tudo bem, tu pode até experimentar, só que é uma decisão tua, tu vai decidir se aquilo vai permanecer na tua vida ou não. Então, Paulo poderia ter, não, eu não quero isso, eu não quero esse Jesus pra mim. Esse Jesus que me deixou cego, que esse Jesus que falou, não, agora tu vai, entendeu? E ele fala, eu sou escravo de Cristo agora, eu faço tudo por Cristo. Sim. Então foi uma... Quando eu falo escravo, não é que tipo, ai, tá amarrado. É um escravo que foi liberto. Sim. Tipo, o Cássio é dono do Renan. Um exemplo bem porco e bem simples. Tá? Eu venho e liberto o Renan. E eu falo, Renan, eu sou teu dono agora, como eu te comprei do Cássio. Só que tu é livre. Seria isso. Exato. Ele deu a liberdade pra Paulo. Tu faz o que tu quiser, é a tua escolha. Na verdade é isso, né? E até dentro do que o Cássio estava falando daqui, da vida dele levava, e também é uma experiência que eu tive, porque eu não nasci, né? Muito pelo contrário, eu nasci numa vida totalmente errada, a família bagunçada, destruída, né? Então, mas a gente se encontra com alguém que oferece um caminho diferente, né? Jesus diz, cara, tu não precisa mais andar por aí, né? Eu tenho isso aqui para ti, né? E a gente vê que o que ele oferece é bom, não é ruim, é bom, é muito bom, né? Então, o que o mundo oferece é bom, mas o que Jesus te oferece é muito melhor. Cara, é uma sensação que, como se tu nunca... Cara, é tipo, desculpa, é bem louco, mas é tipo como se fosse uma droga. Não que seja uma droga, mas é uma droga que te faz que tu te sente, cara, ele preencheu meu coração. Eu te entendi, vai ter várias pessoas que o que o irmão tá... É uma heresia, mas eu te entendi, porque no sentido assim, de que a droga ela dá aquela saciedade e a satisfação momentânea, né? E Jesus te dá isso pra sempre. Pra toda a vida, até o final. Então, né? Queria fazer uma pergunta pro Cássio, aproveitar que a gente sabe da história que aconteceu com ele e a Josi. Às vezes o pessoal não sabe e tal, mas eu vou fazer as perguntas já pensando no que tu vai falar. Quando foi o momento que tu falou, cara, Cristo não me deixa até nos piores momentos, ele preenche meu coração às vezes no vazio. Quando que tu sentiu... tipo, a tua maior experiência, assim... a tua maior experiência que tu fala, nossa, isso aqui foi sensacional. Eu acho que foi no momento que a gente perdeu as gêmeas, né? Que a gente... Dois momentos, né? Quando a gente perdeu... Tá, não, mas peraí, eu acho que... Vamos lá. Isso, a gente vai chegar lá. Vamos guardar isso aí pra mais adiante, porque senão o pessoal não vai entender quem é a Josi, então vamos lá. Entrando no teu relacionamento, tu veio de Lajeado, né? Porque tu tinha conhecido a Josi. Isso. Logo tiveram a Isa. Isso, E vocês já começaram a namorar daí, isso? Foi um negócio muito louco, né? Explica pra nós aí. E eu morava em Lajeado e ela em Santa Cruz, né? E daí na primeira vez que ela foi pra lá, que ela deu logo depois, que ela foi acho que 2 vezes pra Lajeado. E daí uma dessas duas que ela acabou engravidando, né? E daí só que no momento foi pressionado, tu vai assumir. Não, eu morava lá e ela aqui, e é aquela coisa, Deus tinha um propósito na minha vida, pra nossa vida. Porque nenhum momento eu questionei, será que esse filho é meu? Nenhum momento, né? Ela disse, eu tô grávida, mas o que tu quer fazer? Eu disse, eu vou pra Santa Cruz. E eu provavelmente fui pra Santa Cruz. E no momento que a gente abraçou, né? Abraçou junto, ficamos juntos. Só que no começo eu não procurei a igreja nenhuma, né? Ficou, como eu falei, ficou acho que uns 5, 6 meses sem procurar. Mas faltava alguma coisa, né? Mas tu disse que tu já tinha experiência, tu já ia lá em Arruda, em Lajeado. Lajeado. Então, quem procurou primeiro, ou quem teve essa experiência primeiro com Jesus, ou de buscar pelo menos esse caminho, foi tu. Mas a Josi já era batizada, só que ela era desviada. Então ela também já tinha uma experiência. Toda a família da Josi é batizada.
Todos, quase todos. Só que praticamente todos são desviados, né? A Josi, eu busquei a Josi de volta, né? E a Josi está tentando buscar a família dela de novo, né? Então, até que a tia dela tá vindo com nós na igreja, né? O Emerson, que se batizou comigo, o sobrinho dela, que também, ele não era batizado, mas ele se batizou, porque ele tinha, acho que uns 14 anos na época, quando ele se batizou. Hoje ele tá de maior, coisa, né? A Josi está tentando buscar a família dela de volta, né? Porque a família da Josi, os irmãos dela, a tia dela, tudo era batizado. E eu não era, e eu trouxe ela de volta, né? Eu trouxe o amor dela por Jesus de volta. E eu fui me batizar aqui em Santa Cruz, com o pastor Hamilton, tempo que tu já estava. Sim, mas como foi isso? Como se deu essa situação, Cássio? Tipo, tu vem para Santa Cruz, vocês passam a morar junto, né? A ter uma vida junto. E em que momento, tipo, vocês decidiram que iam procurar voltar uma igreja ou alguma coisa assim? Foi eu disse pra ela, um dia, eu disse pra ela, mas vou ter que procurar a igreja. Daí ela sempre me apoiou, né? E ela disse, vamos, eu até fui na igreja aí, tipo, durante a semana, uns cultos, coisa e tal, mas não era aquela coisa, né? Eu falei pra ela assim, eu vou procurar IMEC, porque quando eu disse em Lajeado que eu ia vir pra Santa Cruz, eu ia falar, né? Não, tem IMEC em Santa Cruz, coisa e tal, né? E daí eu disse pra ela assim, vou procurar IMEC. Daí eu procurei no Facebook, foi, né? Na época ainda. Daí eu mandei uma mensagem, foi 2017, mandei uma mensagem e ela prontamente, vamos ir. Te apoiou, não foi contra? Não foi contra, e daí ela foi. Foi, assim, no começo foi um negócio bem difícil, assim, tipo, nós ia, não ia, nós íamos no outro domingo nós não ia, nós dividia muito dos cultos pra ir lá com meus pais, lá pra Cerro Branco, né, porque nós ia pra lá no sábado, aí o domingo, daí nós olhava assim, vamos semana que vem no culto, vamos aproveitar e ficar mais tempo, né. Aí nós voltava de noite e não via no culto, né. E daí chegou um momento que ela disse assim, ela falou, acho que foi na pandemia, quando ela estava bem, ela disse, ela tomou a iniciativa e disse, não vamos mais faltar em culto. E daí eu disse, eu apoiei, não vamos mais faltar em culto. Daí em diante, quando nós fomos lá com meus pais, gostamos muito de ir para lá, mas chega 3 horas, 2h30, 3 horas, como arrumar as coisas. Que foi quando vocês se posicionaram e disseram, não, a gente quer fazer agora, né, ter um compromisso firme com... E daí tudo que aconteceu, tipo, daí depois veio só o ministério que a gente tem na igreja, foi um crescimento, né, Mas pra ver que Deus faz as coisas, tem gente que fala, né, tem um ditado do bobo do mundo que diz que Deus escreve certo por linhas tortas, né? E eu acho que não, que Deus escreve certos por linhas certas, né? Do jeito que Ele quer. Porque, assim, a Josi já tinha experiência da igreja, o Cássio já tinha, né? Então, os dois, vocês se uniram ali, né? Nenhum foi empecilho um pro outro, porque a gente sabe que muitas vezes um casal, e a palavra de Deus até fala sobre julgo desigual, né? Acaba sendo um atrapalho muitas vezes um pro outro, né? Então, mas glórias a Deus que isso não aconteceu contigo, né? Que vocês sempre se apoiaram e a gente vê isso na igreja, vocês são muito unidos, vocês caminham junto e é bonito quando isso acontece, né? Quando o casal caminha junto, né? Então, e isso é motivo, vocês dois congregarem conosco é motivo de muita alegria pra gente. Um adendo, Renan, é que o Cássio falou ali sobre a Josi apoiar ele toda na escolha dele de ir para a igreja e ela ir junto, é que eu percebo como a palavra é eficaz, né? Que a palavra fala que a mulher sábia edifica a casa e a mulher tola faz a casa cair, a casa ruir, destrói ela. E é bem isso, cara. Imagina se o Cássio e a Josi, o Cássio vai na igreja, a Josi, não, eu não quero ir, que não sei o que, começa a reclamar. Exato. Entendeu? Já poderia dar um atrito entre os dois, poderia dar algum problema, alguma briga, entendeu? Então, foi sábio da parte dela apoiar o Cássio no momento que ele, entendeu? Decidiu. Isso foi certo, ele apoiar no momento que a Josi afirmou, não, a gente não vai voltar mais culto. Exato, os entendeu? dois, né? Então foi um casamento, uma união certa, abençoada, né? Exatamente. Foi uma coisa de Deus mesmo.
Mas avançando um pouquinho, como se deu a questão... Bom, tu disse que tu já era batizado, não? Ou vocês se batizaram aqui, né? Eu me batizei aqui, a José é batizado. E em que momento tu sentiu no coração que tu tinha que se batizar? Eu vou dizer, não vou ser sincero, foi um impulso. Porque foi logo que eu cheguei na igreja. Foi os primeiros tempos que eu cheguei na igreja, que daí teve aquele batismo, não sei se tu participou lá, Não me lembro. Foi lá no Rio Pardinho. Acho que esse eu não fui, Acho que não, mas assim, acho que foi as primeiras semanas que eu estava na igreja, né? Daí o pastor anunciou, vai ter um batismo, depois eu olhei para ela assim, eu senti, eu quero me batizar. Ninguém chegou assim, tá na hora de você batizar aqui, o pastor não chegou assim, Cássio, tu tá congregando aí um mês aí, tu tem que se batizar? Não. Eu senti no coração, eu vou me batizar. Isso que é bonito, né? E muitas vezes as pessoas não entendem. As pessoas acham assim, a primeira coisa que as pessoas têm na cabeça, né? Eu vou para uma igreja, o pessoal vai começar a bater com uma Bíblia em mim, na minha cabeça, e vão me obrigar a fazer as coisas. E a gente não é obrigado a nada, né? Ninguém obriga ninguém a nada, né? Isso é uma coisa que Deus é que coloca, que Deus é que bota no nosso coração, né? E a gente vai lá e, né, entrega a nossa vida para Jesus. Mas enfim, é assim que funciona. O mundo, né? O mundo... tem uma aqui, crente é isso, crente é aquilo, a gente é os loucos que... Eu tinha lajeado um amigo meu que trabalhava comigo, nós trabalhávamos... ele falava, né, como é que... voltando aqui assim, ou tu vem pelo amor ou tu vem pela dor, né? Aí ele foi criado na igreja e coisa e tal, ele estava desviado, né? Daí um dia ele chegava assim, na trabalho à noite, o Diego, eu chamava ele de... Não vou falar pra ele. Era o Diego o nome dele, né? Daí ele chegava um dia cantando uns louvor, coisa mais linda, né? E outro dia ele chegava cantando música do mundo e coisa e tal, né? Daí um dia daí o Roberto falava, né? O Roberto também era cristão, mas era aquele cara, um pé no mundo, um crente, um Raimundo, um pé no mundo, na igreja, outro no mundo, né? Ele chamava, ô Diego, por que tu assim, né? Um dia tu chega cantando música do mundo, outro dia cantando louvor, coisa e tal. Daí ele falou assim, eu sou muito novo para ir para a igreja. Tem que aproveitar minha vida, eu sou muito novo. Daí um dia ele chegava cantando, agora eu vou me firmar na igreja, coisa e tal. Aí no outro dia ele chegava, aí até que um dia ele chega lá na empresa, lá, com o olho roxo, mancando, eu disse, o que houve, Diego? Botaram fogo na minha moto. Bateram em mim, saí de uma festa, bateram em mim, botaram fogo na minha moto, coisa e tal, né? Aí, depois disso ali, ele se firmou na igreja. Hoje eu vejo, assim, umas lives dele, ele tá meio, não sei qual ministério ele tem numa igreja lá, mas, tipo, ele foi pela dor, né? Tava pelo amor, mas ele decidiu com ele. Na verdade, assim, né, a gente tem muito esse ditado, a gente vê muito esse ditado no meio cristão, né, mas assim, a gente vê que infelizmente muitas pessoas são assim, né, tem um coração duro demais, são rebeldes demais para se submeter, né, à vida que Deus tem para elas, e muitas vezes é a forma que Deus acha de trazer as pessoas, né, às vezes Deus vai ter que quebrar aquela pessoa, né, para que ela se ajoelhe de fato e diga, eu preciso de ti, eu tenho que voltar, ou eu tenho que, né, eu tenho que seguir esse caminho. Mas a gente sabe, cada caso é um caso, né? Tem outras pessoas que já têm um pouquinho mais de entendimento, de maturidade, de sabedoria, que não vai precisar, né? Então, assim, Deus prefere que essas pessoas passem por isso do que elas vivam uma vida à parte dele e não sejam salvas, né? Que o mais importante de tudo dentro do reino de Deus é a salvação, né? Então, Deus prefere que as pessoas passem por isso e sejam salvas do que tenham uma vida qualquer longe, afastado da presença dele, né? Mas, e aí, o teu batismo foi mais por impulso, então, hoje tu vê que foi por isso. Aquela emoção, mas em nenhum momento me arrependi, né? Nenhum momento, Deus, né? Mas aquela coisa. Imagina ele falar, mas eu me arrependi. Não, jamais. Não. Eu nunca conheci alguém que tenha me dito isso, que tenha se arrependido. Eu nunca vi também. Enfim. Mas, agora eu vou parar de pensar. Mas, e aí depois, assim, como é que foi, assim, né? A gente sabe, no dia é muito bom, né? Uma sensação muito boa, né? E depois A Josi foi contigo, não? Foi, Tava contigo.
foi bastante, naquela época foi bastante gente que da igreja que se batizou, até mais jovens, assim. Assim, era mais velho, assim, acho que era eu e tinha uma menina, acho, a Bruna. E daí o resto, os outros foram meninas jovens, 14, 15 anos, assim, que hoje não estão mais na igreja, acho que só tá só eu, acho, na igreja. O Emerson vem de vez em quando. Mas depois, aquela coisa, tu não vai ter mais problemas. O Samuel já brilhou o olho, cadê essas jovens? Aí depois tu pensa, eu fui batizado, não vou ter mais problema. Não, aí que vem os problemas, né? Só que daí, sabe, tu tem alguém que pra lutar contigo, né, que é Jesus, né? Exato. Não, o Renato brincou. Brincadeira. Que eu fiquei impressionado que o Cássio falou que, pô, os jovens se batizando. E aqui a gente vê, aqui na nossa igreja, é muito difícil os jovens virem na rede. Que é algo tem rede de jovens, né? Hoje de noite, tá? É às 7? Às 7 eu vou fazer o propaganda. É às 7 horas, 7h30. Às 7 horas, 7h30. Chega às 7 e fica até 7h30, não tem problema. Às 7h30 eu vou colocar, tem rede de jovens. Pera, agora não sei. Não, às 7. Chega às 7 horas aqui na igreja, não tiver ninguém, fica esperando um pouquinho, meia horinha. A galera vai ter gente aí, sempre tem. Vai ter gente aí, a gente tem a rede de jovens hoje, vai ser muito legal. O Vini vai fazer um estudo sobre Malaquias, eu não estava lembrado. Sobre Malaquias. Você que está aí nos ouvindo, você conhece Malaquias, sabe quem foi Malaquias? Se a resposta for não, isso já é um grande indicativo para você estar conosco hoje de noite aqui. E se você falar sim, você pode aprender alguma coisa nova. Exato, vem contribuir, né? Vem contribuir que a gente... Certo? O que eu estava falando é que é muito difícil hoje em dia. Tu ora de noite, tu sai na rua. Tu não vai ver mais uma pessoa de 40 e poucos anos na rua. Essa pessoa não que não exista. Você que faz isso, não estou julgando você. Mas, sabe, tem os jovens, e a maioria é jovem que está na rua hoje. E a maioria conhece a palavra. E outra coisa que eu percebi também, que o Cássio, ele estava contando a história dele, todo o momento da história dele tinha alguém que era desviado, que conhecia a palavra. E cara, como hoje está comum isso. Parece que virou moda, cara. Eu era crente, eu ia na igreja, sabe? Eu sempre no passado, sempre trazendo pro verbo do passado, eu não faço mais isso, eu não sou mais isso, entendeu? Então, cara, é triste, só que é a realidade da igreja hoje em dia, é a realidade do mundo. A maioria conhece, só que não vive o Cristo verdadeiro, entendeu? É muito triste, até eu pesei um pouco o clima agora, eu vejo. Mas de fato, é triste mesmo, Samuel, não é que tu pesou o clima, é que a gente fica pensando, às vezes eu vejo, sabe, tipo assim, muitas pessoas que são desviadas, sabe? E eu penso, como é que isso, cara? Mas ao mesmo tempo que eu penso assim, como é que essa pessoa não é mais crente, né? Entendeu? Como é que essa pessoa consegue viver longe de, sabe, de uma vida com Deus, de uma vida consagrada a Deus? Às vezes a pessoa teve uma vida no altar, entendeu? E sai, sabe? E assim como o filho pródigo vai se enlamaçar lá, vai se imundiciar com o que o mundo tem para oferecer, né? Então, como é que isso, às vezes eu não consigo entender, mas ao mesmo tempo a gente sabe que muitas vezes, e o próprio Cássio estava falando isso agora, depois que tu te batiza, depois que tu é batizado no Espírito, tu tem uma vida com Jesus, isso não significa que tu não vai passar por dificuldades. Tu passa por muitas dificuldades. Às vezes, não vamos ser hipócrita aqui, às vezes eu mesmo, cara, entendeu? Eu não sou ninguém, né? Tudo bem? Mas eu penso muitas vezes em desistir, a gente pensa, sabe, naquela aflição, naquela angústia, quando as coisas estão difíceis, mas isso é só um lapso que a gente tem na nossa cabeça. Jamais a gente vai levar isso a sério, né? Muito pelo contrário, a gente continua crendo, a gente continua acreditando, a gente continua seguindo em frente, independente do que a gente passa, independente do que for, né? E isso tudo sempre ao lado daquele que nos dá força, que nos dá entendimento, que nos dá sabedoria, que nos consola muitas vezes, que enxuga as nossas lágrimas, né, quando a gente está chorando. É por isso que a gente continua, porque a gente tem a certeza de que passe o que a gente passar, ele vai estar sempre do nosso lado. Né? E antes do Cássio continuar com a história que ele falou do batismo dele, outra coisa que eu queria falar também, muito legal, Renato, que tu falou, tipo, cara, não tem como explicação, só que eu acho que a gente consegue ter uma explicação porque as pessoas... Uma pessoa que andava muito no altar, caiu, saiu e falou, não quero mais. É que eu acho que nunca teve um encontro verdadeiro com Cristo.
Eu lembro de ti, uma vez lá na célula, lá no Margarida, lá em casa. Minha mãe e meu pai te perguntaram, Renan, tu conhece a Cristo verdadeiramente? Tu teve um encontro verdadeiro com ele? Tu lembra que tu respondeu pra eles? Não me lembro. Eu tive no banheiro no banheiro da minha casa. Aham. E eu fiquei, cara, não, tudo bem, show de bola, é uma experiência para cada pessoa. E depois tu passou pelo encontro, foi a mesma coisa, Renan? Eu perguntar pra ti, foi a mesma coisa tu ter um encontro com Cristo no teu banheiro do que tu ter um encontro com Cristo no lugar organizado pra aquilo. Eu acho que falta isso, a pessoa ter intimidade e querer conhecer. É a vontade. Intimidade, né? Essa é a palavra. Exatamente, eu falo abertamente, pode ter dom, pode ter palavra boa, pode saber toda a Bíblia de uma ponta a outra, só que se não tiver Cristo no meio, cara, não vai adiantar de nada. Se não tivesse encontro, né, não vai. E agora tu me pergunta, Samuel, como é possível tu tá falando na Bíblia e não ter Cristo no meio? A gente vê na maioria das igrejas hoje em dia. A maioria dos pregadores, não generalizando, mas uma boa parte, não tem Cristo no meio da palavra. Usa a palavra e distorce a palavra. Que eu te falei, né, que eu te mostrei aquele dia no culto que eu peguei tua Bíblia, falou sobre Gálatas 1:8. Mesmo nós, ou até mesmo os anjos do céu, que anunciaram um evangelho diferente do que Cristo pregou, será considerado maldito. Exato. A palavra fala que se a gente distorcer, botar um ponto, uma vírgula, um acento a mais na palavra, a gente é considerado maldito, cara. E eu fico pensando, cara, como é que essas pessoas que conhecem, dizem que conhecem, entendeu? E e leem isso e parece... É complicado, né? Mas só avançando um pouquinho, então... Eu me passei um pouco, desculpa, galera. Vamos entrar dentro do que o Samuel te questionou antes, agora que a gente já conhece um pouquinho da tua história, a gente já conhece da Josi, né? O Cássio é casado com a Josi, eles têm 2 meninas, né, Cássio? A Isa tem que idade? Vai fazer 6 anos agora. E a mais nova agora tem... A Maria Antônia tem 6 meses, né? 6 meses. Então, vocês têm 2 meninas, congregam aqui conosco. Avança dentro daquilo que o Samuel te questionou. Qual foi a tua experiência mais profunda, mais forte que tu teve, né? Com Deus, com a igreja, com o Espírito Santo. Enfim, com a experiência pessoal que tu teve com Jesus e com a tua própria vida, assim, né? Digamos assim. Foi um negócio assim... Pra quem viu, quem de fora viu, quem via assim, vocês são loucos, né? Continuar na igreja, né? Porque foi um negócio muito louco. Teve esse questionamento? Teve muita gente. Da minha família, da família da Josi. Geralmente é das pessoas mais próximas, né? De dentro da nossa casa, né? Porque foi, pra quem não sabe, a gente tinha a Isadora, né? Tem a Isadora, no caso. Aí teve uma época que a Josi engravidou, né? Daí nós vimos que era gêmeas, né? Aí gêmeas, né? Foi aquele baque, né? Gêmeas, né? Aí chegou um momento que, com quase 5 meses, a Josi começou a entrar em trabalho de parto e as duas acabaram nascendo, né? Só que as duas não sobreviveram. Mas como é que foi isso, assim, isso foi um baque para a gravidez em si? Foi um baque para vocês? Vocês já esperavam? Era planejado? Não era? Não era planejado. Mas foi um baque, duas, né? 2 de vez, né? 2 de vez, né? Aí, só que, benção, né? O filho é uma benção. Ficaram felizes, né? Ficamos felizes, com certeza. E daí veio, né, aquela história... Essa situação da gente perder, né? Que aí elas nasceram dia... Não, obrigado. Não. Elas nasceram dia 20, ó, pra vocês verem, ó. Como é que Deus faz coisa certa, né? Dia 29 de outubro elas nasceram, né? Aí uma faleceu dia 1º e outra dia 2 de novembro. Dia 1º, dia 2 de novembro. Aí Quantos meses elas tinham? Elas tinham... De gestação, já tinha 5 meses de gestação. 5 meses de gestação. E daí eram muito pequenininhas, vou dizer assim, foi uma permissão de Deus, porque se ela sobrevivesse,
elas iam ficar com alguma sequela, alguma deficiência, alguma coisa, né? Mas no momento a gente, claro, no momento assim, ó, o primeiro que faleceu, eu liguei pro pastor, eu tinha vindo no culto, eu vim no culto, no domingo de noite, vim no culto, daí nós tínhamos outro prédio ali. E aí as duas nasceram e estavam internadas, né? Elas estavam internadas na UTI, dia 29 elas nasceram, né? Aí dia 30, dia 31, daí dia 1º foi que eu tava no culto e eu vim sozinho, que a Josi não veio, né? Porque questão Daí o pastor orou por nós, orou por mim, né? E eu fui pra casa, eu cheguei em casa, peguei a Josi e nós fomos pro hospital. Aí tá, daí nós lá na UTI, né, com elas, né? Aí quando vê, elas tinham muito, como é que é, atelectasia, né? Não, como é que é? Pneia de sono. Aí quando vê, ela começava tudo tocar, daí as enfermeiras iam lá e batiam assim nelas, e elas tipo, acordavam assim, né? Elas esqueciam de respirar, no caso, né? Mas naquela luta já, naquela luta pela sobrevivência, né? Tu olhava assim, era uns... tá louco. E daí tá. Aí quando ele começou a tocar os aparelhos... Mas entrando nessa situação, fala para nós assim, qual foi a tua experiência, né? Vocês tinham a expectativa, a esperança de que elas poderiam sobreviver? Vocês tinham? A esperança sempre tinha, né? Ele sabia que era difícil, mas a esperança sempre tinha, né? Vai dar certo, vai dar certo. E só que a gente tinha... Muitas vezes a gente passa por isso e faz parte até do nosso amadurecimento cristão, né, Cássio? A gente fica naquela expectativa, Deus vai fazer, Deus vai operar um milagre, mas e quando Deus não opera? Né? Será que eu continuo crente? Né? Então, assim, foi uma experiência tremenda, assim, para vocês muito mais, né? Porque são pai e mãe, mas a gente passou isso do lado de vocês e foi muito sofrido para nós também. Né? Foi muito pesado para nós. Então, cara, isso foi uma coisa que marcou muito, eu tenho certeza que marcou vocês, marcou a nossa igreja, né, que participou disso ao lado de vocês, e não teria como vocês ter passado por isso sem um grande aprendizado, né, um grande entendimento, né? Mas, e aí quando faleceu a primeira, assim, como é que tu tinha vindo no culto, e o pastor já estava lá com vocês, não? Não, daí eu vim no culto, né? Daí depois eu peguei a Josi, nós fomos pro hospital. Aí tá, era o quê? Umas 11 horas da noite, eu acho, meia-noite por aí. Daí que ela veio falecer, nós estávamos lá, né? Daí provavelmente eu peguei e falei pra Josi, o que eu vou fazer, né? Daí ela me disse, liga pro pastor. Aí eu peguei e liguei pro pastor e prontamente ele e a pastora... Porque como eles são pastores, eles podem entrar na UTI, né? Eles têm acesso, né? Aí prontamente os dois foram lá, e daí eu nunca me esqueço, né? Aí eu cheguei pra ele e disse assim, pastor, quem pecou, eu ou a Josi, para isso acontecer? Eu perguntei pra ele, né? E ele não, em nenhum momento, falou assim, não, Deus não ia fazer isso com vocês, mas Deus tem um propósito para vocês. Eu disse, amém. Tá. Não tem uma, desculpa se interromper uma pergunta, mas não tem uma parte que alguém pergunta para Jesus. João 9:2. É? Que quem pegou? Era o cego, né? O O cego Bartimeu, acho que é, né? Quem pegou foi o pai ou a mãe dele? E Jesus fala justamente isso, né? Ninguém pecou. Tipo, essa enfermidade é para a glória de Deus. Pô, cara, né? É incrível. A gente não entende, às vezes Cristo trabalha de uma forma que a gente não entende. Eu acho que pode ser por isso que tanta gente, cara, eu não quero, porque pode vir sofrimento, pode vir dor, só que é o jeito que Cristo quer nos moldar, que quer nos trabalhar. Desculpa te atrapalhar, Cássio, pode continuar com a história. Não, daí foi isso ali, né? Ele foi lá, me apoiou e nós não tínhamos um centavo, né? E foi isso, ó, levantou dinheiro pra enterro, daí a segunda faleceu, dia 2, né? E daí nós estávamos em casa e daí era de madrugada. E de madrugada eu liguei pro pastor, você foi lá, prontamente foi lá e nos ajudou. Depois, ó, se não fosse a igreja, a primeira coisa, se não fosse Deus no coração. Exato. Depois, se não fosse a igreja, nossos pastores, eu não sei, se a gente tivesse acontecido hoje, se tivesse acontecido isso, e a gente não tivesse na igreja, E assim, eu vejo assim, ó,
O Cássio foi muito forte, tu foi muito forte, o Cássio, de passar por tudo isso. Naquele momento, eu tenho certeza que foi Deus que te fortaleceu, sabe? Porque o Cássio, eu tenho certeza que ele estava destruído, né, por dentro ali, mas ele deu um apoio e uma força tremenda para a Josi, porque a Josi estava muito fragilizada, né, porque foi ela que carregou essas crianças que vieram a falecer, né. Então esse apoio e esse entendimento que o Cássio teve e essa força, né, que veio de Deus, eu tenho certeza, isso foi tremendo, assim, sabe, e foi fundamental. Também, não sei se o Cássio se lembra, depois, eu acho que logo depois que a primeira tinha morrido, a gente estava ainda naquela igreja pequena ali, antes a gente se mudar para essa. E a gente era um discipulado, eu acho que era um discipulado, a gente fez uma roda na igreja, tirou as cadeiras, fez uma roda e falou, vamos orar para a segunda permanecer e sobreviver. Eu lembro que a minha mãe, que eu peguei uma parte muito forte do Cássio e da Josi, porque eu nasci prematuro, eu nasci 2 meses antes, eu fiquei 10 dias na UTI. Daí minha mãe falou, tipo, quando a gente tava na roda, fala que do que tu passou, mesmo não me lembrando do que tu passou e coisa, e na hora eu não falei. E depois que a segunda menina morreu, cara, sabe quando te dá uma angústia, tipo, tu poderia ter falado e podia ter mudado. Só que depois que o Cássio e a Josi vieram falar na igreja que estavam bem, que não, entendeu? Sentia dor como pai, como mãe, mas que entendia que era propósito de Deus. Eu abri, tipo, como a própria Bíblia fala, caiu as escamas dos meus olhos daquele momento de que, cara, tu não tem culpa. Se tu falasse ou não, seria a vontade de Deus, né, para pequeno. Não seria a minha fala ou a minha oração que poderia mudar alguma coisa, entendeu? E tipo, me deu um alívio, porque eu tava com peso. Sim, a gente fica se sentindo, né? Quando Deus pede não é quando Deus pede pra gente fazer alguma coisa, a gente não faz, a gente fica se sentindo culpado. Cara. Mas e aí foi tudo muito triste, e eu tenho certeza que se tu não tivesse tido primeiro o apoio de Deus e a força de Deus, né, Cássio, que tu teve, e o apoio da igreja, que o pessoal, a igreja como um todo, o pastor Hamilton, a pastora, te abraçaram, né? Abraçaram vocês, né? Então eu tenho certeza que teria sido muito mais difícil, né? Sim, com certeza. Só que é aquela coisa, nem o Samuel falou ali do João 9:2, porque Deus me deu essa palavra, né? Quando a Jô estava para ganhar, e eu sabia que era de risco, e sabia que ia ser complicado, e daí eu peguei, abri meu celular e Deus me deu essa palavra de João 9:2, né? E daí nisso, quando eu falei pro pastor, veio isso na minha memória, né? Não sei. Só que hoje eu vejo que foi pra como se lá, quem pecou foi ele, daí Jesus fala, não, nenhum mais foi pra glória de Deus, né? Pra mostrar. E daí depois que aconteceu tudo isso, que 2 anos depois que a gente começou a entender. Vamos avançando então. Após esse evento, né, que foi traumático para todos nós, eu tenho certeza, mas que para a glória de Deus a gente já tá todo mundo curado e hoje é só alegria, a gente vê o que Deus fez, né? Hoje a gente vê o que Deus fez. Então conta um pouquinho para nós do que Deus fez, né? No início ali vocês estavam com aquele trauma ainda, né? Estavam meio traumatizado, tinham medo até, inclusive, de ter outro filho, de tentar ter outro filho, né? Vocês externaram, compartilharam isso conosco, né? Que vocês estavam tendo esse medo, esse receio. Como é que foi isso depois? Aí nós questionamos, vamos falar, vamos ter outro, né? E daí, só que das 13 de gestação, nenhuma foi planejada, né? Nenhuma foi, vamos ter um filho. Não, tudo veio meio que no impulso, né? E daí nós, aí já ela disse assim, vamos ter mais um. Eu disse, não, vamos esperar mais um pouco. Daí a médica falou assim, não, espera uns 2 anos, coisa e tal, né? E daí quando veio assim, apareceu grávida, né? Aí amém, né? Amém, vamos tocar ficha, né? Daí fomos fazer a primeira ecografia, daí a médica falou assim, vocês já têm ideia de quando mais ou menos a data prevista para parto, coisa, nós não, ainda não. Daí ela estava vendo aqui,
Tá pro dia 29, 28 de outubro até dia 31 de novembro, de outubro, 1º de novembro, coisa assim ela falou, né? Mas é essa, mais ou menos essa data, né? Aí logo me veio na mente o quê? As gêmeas nasceram dia 29 de novembro, 29 de outubro, né? Dia 29 de outubro, eu falei, pensando assim pra mim, elas vão nascer dia 29 de outubro, ela vai nascer, né? Dia 29 de outubro. Mais ou menos, sabe? Aí deixamos decorrer, né? Aí as próximas ecografias começaram a se concretizar, não, vai ser nessa época, coisa e tal, né? Mas e durante a gestação vocês não tinham meio que receio ainda? Medo, não. Medo, a Josi até teve um sonho uma vez que ela sonhou que o Espírito Santo revelou pra ela que não era pra ela ficar... ter medo porque ela ia ser perfeita, né? A Josi sonhou, teve um sonho, diz alguém falando assim, ó, não tenha medo, ela vai ser perfeita, olha os bracinhos, olha isso, olha aquilo, né? Isso é fantástico, né, cara? Assim, a Josi sonhou, acho que ela contou esse testemunho, acho que sim, foi ela contou na igreja. Tu vê se é um sonho, alguém falar pra ti, olha, ela vai ser perfeita, olha o bracinho, tá. Acalma o teu coração. Mas a gente tinha medo, né? A gente tinha medo, mas será, né? Será? E daí a gestação dela toda foi tranquila. Da Isadora a gente estava sempre no hospital, e das gêmeas também foi tranquila, mas nessa gestação foi tranquila, assim, ó. E daí dia 28 tinha rede de jovens, né? Acho que era vigília. E daí eu disse pra ela assim, vamos na vigília? Era bem... Não, por que não? Daí ela disse, não, vamos na vigília. Tá, beleza, tá. Acho que era umas 9 e pouco da noite, daí ela disse, eu tô com dor, me leva pro hospital. Só vamos pro hospital. E daí logo me lembrando, né? E a cesárea dela estava marcada pra acho que 2 dias depois, acho. Dia 1º ou dia 2, né? Já estava marcada a cesárea, né? E daí eu disse, vamos pro hospital então. Daí peguei, fomos pro hospital, mas nenhuma intenção de... Não era a intenção de nascer, no caso, né? Mas eu tinha pra mim aqui no coração, assim, ela vai nascer. Vai nascer amanhã. E tá, chegamos lá, daí a médica examinou ela, coisa e tal, daí ela disse, tá com dilatação, tá com isso, né? E deixou lá em observação, né? E daí dia 28, virou o dia de manhã cedo, a médica entrou, dia 29. Ela entrou, fez o coisa, e ela disse, vamos fazer cesárea para nascer. E daí eu dei a médica, né? Vamos fazer cesárea para nascer, pro nascimento, né? E daí a hora que ela me deu uma pelada assim, eu desci no hospital, assim, ó, descendo, já me lembrando, ó, passando um filme na minha cabeça, né? Pensando assim, ó, 2 anos atrás eu estava vindo fazendo isso para as gêmeas e depois fazendo no falecimento, no caso, né? Aí eu pensando assim, ó, 2 anos atrás eu estava vindo fazer a internação das gêmeas, né? Hoje eu estou fazendo no nascimento da... E daí eu cheguei assim, né, assinei os papéis, feliz da vida, aí subimos lá, nasceu, aí eu vi, assim, tem aquele medo, né? Isso aí vai ser perfeito, isso aí é perfeito. Pô, a hora que nasceu assim, daí eu disse, tá aí, ó, a perfeição, né? Sim. E ela é perfeita mesmo, né? Ela é a coisa mais linda, né, cara? Aí foi assim, ó, daí foi uma resposta de Deus, né? Sim. Por todas as nossas angústias, nosso medo, nosso... Será, por que Deus fez isso? Não, nenhum momento a gente questionou. Por que Deus? Por que nós? Nós estamos firmes. Porque teve questionamento de familiares, assim, disse, mas vocês estão todos na igreja. De vocês não teve, mas das pessoas próximas teve. Muitas vezes é assim, né? Exatamente. Às vezes o diabo, não o diabo, mas eu não gosto de falar que é o diabo, porque é Deus que permite. Então, sim. Deus permite, agora tu vai lá e faz a pessoa tenta ela. Quem conhece a palavra, né, é a mulher de Jó, né? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele não tirou a mulher de Jó. Entendeu? Não tirou. O cara começa esse papo nada a ver. Mas é pra testar a fé do caso da Josi. Às vezes Deus usou essas pessoas. Cara, por que eles estão lá ainda? Entendeu? Tipo, uma coisa assim pra testar, pra ver se eles estão firmes mesmo. Sim. É muito legal isso. O jeito de Deus e Jesus trabalha, cara, não tem explicação. E assim, eu vou confessar, eu admiro muito o Cássio e a Josi, assim, que vocês sempre foram as mesmas pessoas, sabe? Dentro da igreja. Vocês são alegres, vocês brincam com todo mundo, sabe? Vocês são amigos de todo mundo e
e assim, a gente vê que isso não muda, independente de passar por dificuldade ou não, e que alegria que foi, ô Cássio, ver vocês passando por esse momento, por outro lado da moeda, né? Porque a gente vê que a igreja como um todo, vocês, a família de vocês, foi curada, né? Nesse processo com a menor que vocês têm agora. E ela é uma bênção, cara, né? É uma alegria ver ela todo domingo na igreja. Ela já participa dos cultos, né? Já grita e já... E tu vê assim, que nem e ela, tu vê assim, ó, a Isadora não nasceu no Brasil. Ela tinha 6 meses, ela foi pra igreja, né? Uhum. Mas a Maria Antônia, ela, desde a barriga, ela vem na igreja, né? Uhum. E tu vê assim, ó, quinta-feira na nossa cela, tu vê a criança, né? Como a música calma, né? Ela tava no meu cachorro, estava dando na cela, e ela tem ela gosta muito do louvor. Que tu bota aquele louvor, ela se acalma, né? É que ela me leva pra tua casa. Não vou saber cantar, né? Me leva pra perto. Me leva pra perto. Daí tá, ela olha aquele louvor assim, ó, a criança, ela fica assim, ó. Em transe. E daí quinta-feira na cela, né, ela já estava na cela, ela tava chorando, não parava quieta, né? Aí no momento que eu peguei ela no colo e botei esse louvor, cara, a guria foi, quando eu tava dormindo. Sim. E tipo assim, ó, acalmou, exatamente. E tu vê assim, mas é uma coisa assim, ela, eu vou dizer assim, essa nasceu na igreja. Sim. E daí é aquela coisa, ó, nós vamos ensinar o caminho que é o certo. Exato. Depois ela que vai ter que fazer a escolha dela também, né? Mas tem mais alguma coisa para falar? Bom, o cara já falou pra nós da história dele antes de ir pra igreja, a história dele quando ele começou na igreja, a história dele um pouco depois da igreja, a provação que ele passou com as gêmeas, a bênção que ele recebeu da Maria Eduarda. Eu sempre esqueço, Maria Antônia, eu sempre esqueço, desculpa. É tanta criança que eu... Da Maria Antônia. Isso é bom da nossa igreja, né? Tem muita criança, né, cara? Muita criança, cara. E, cara, se hoje, agora no momento, tu pensa, eu quero trabalhar firme, que eu sei que agora tu tá no Uber, quero seguir sempre, é claro, eu tenho certeza que tu não vai deixar os caminhos de Cristo, mas o hoje, como tu tá, assim, eu posso falar, tô bem, eu tô feliz, tô legal, sabe, tipo, o que tu pode falar pra nós? Cara, vou dizer assim, provação a gente sempre, todo mundo tem. Todos os dias você vai ter provação. Pra passar, né? Pra passar, né? E eu tô vendo um momento de provação, de testa, porque eu tava fazendo os aplicativos ali e meu carro quebrou. E daí eu vou dizer assim, a pessoa vai dizer, no momento, o que aconteceu, eu pensei assim, a primeira coisa, assim, o cara vai se desespera, assim, agora, assim, porque... Aí eu liguei pra de 4 a 5 mil. Eu disse, meu Deus, eu não tenho esse dinheiro. Mas, cara, eu tô descansei no coração. Primeira coisa, as pessoas vão se apavorar, né? E agora, as contas e coisa e tal. Mas Deus já proveu alguma coisa. Algum caminho. E eu entreguei na mão de Deus. Deus vai, o nosso fardo é pesado, mas entrega nas coisas de Deus, né? A gente troca com ele, né? Sim. O fardo dele é leve. A gente dá o nosso que é pesado e pega o dele que é leve, né? Cara, Exato. Agora a gente entrou nesse tópico, nessa parte. Que loucura, né? Tipo, Renato, tu trocaria, eu tô com 1 quilo de pena, tá? Pena solta, não 1 quilo, tipo... Sim. Tá? E tu pega, se 1 quilo é igual. Eu tô com um saco de pena. E tu tá com um saco de pedra cheio. Eu não vou... Vou carregar. O ser humano não vai chegar assim pra ti, ó. Troca comigo, Sim. cara. É louco, e né? Cristo faz isso por nós, gente, exato. cara. Só Deus pra fazer, né? Mas já que a gente já falou um pouquinho da experiência do Cássio, da vida do Cássio... Agora tu vai ter que fazer uma dança pra nós. Agora a gente sempre tenta trazer, né, um pouquinho da palavra, né? A palavra de Deus. Vocês conseguiram restabelecer a nossa conexão? Sim. Agora voltou ao normal. Não,
Essa eu postei já agora falando com o pessoal do Instagram, eu postei a primeira parte, a parte até onde o vídeo encerrou. E agora essa é a segunda parte que está saindo para vocês, tá bom? Tá certo então. Podemos entrar. Começar com a palavra. Na palavra agora, né? Para quem... Que é a lâmpada para os nossos pés. Isso! Né? Que nos dirige as nossas vidas, para quem não sabe, digamos assim. Mateus 24, né? A palavra de hoje que a gente vai estudar, se você tem uma Bíblia, você pode pegar na sua casa aí. E se você não tem também, não tem problema, você pode ir acompanhando com a gente. Pode participar, tá? Pode mandar sua pergunta, seu questionamento, seu pedido de oração. Se for mandar pergunta, eu peço que mande ou na live que o Cássio está assistindo, o Cássio está nos ajudando. O Cássio está nos ajudando na transmissão. Ou mande pelo WhatsApp para quem tem o WhatsApp do Cássio, ou manda na live que fica mais fácil para hoje a gente também está um pouquinho atrapalhado ainda, porque é o primeiro programa pós-retorno, né? Isso. Mas a gente vai ir ajustando e eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um programa bem legal para vocês. Alguém quer ler para nós o início ali de Mateus 24? Então a palavra é Mateus 24. Eu acho que pode ler. Podemos começar até o 3 ali. Até o 3? É. Bom, eu leio mesmo tendo uma versão diferente. E 24:1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade eu vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Até aí, eu acho. Até aqui? É. Tá. Assim, essa palavra de Mateus 24 aqui, tá? Ela tá falando, só para a gente contextualizar, né, para as pessoas que não têm tanto, né, familiaridade com a palavra. Ela está falando do sinal do fim dos tempos, tá? Do sinal da volta de Jesus. Hoje se fala muito, né? A gente vê, escuta muito isso. Jesus está voltando. Se arrependam dos seus pecados, né? Então a gente quis trazer essa palavra, mas eu vejo também que na verdade esse entendimento, né, esse questionamento, ele sempre existiu, né? Se a gente for parar para pensar, Paulo, né, lá atrás já esperava Jesus no tempo dele. Então por que a gente vai, por que essa situação se deu e por que a gente espera e aguarda? E todas as gerações têm que aguardar a volta do Messias, né? Que vai ser um momento de grande redenção, né, para aquele que é cristão. Então ele começa dizendo ali, né? Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo, tá? E vocês estão vendo tudo isso? Perguntou Jesus. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então o primeiro sinal que Jesus dá da volta dele, não vai haver prédios. Não, brincadeira. O primeiro sinal que Jesus deixou da volta dele seria a destruição do templo de Jerusalém, correto? Então esse foi o primeiro sinal. O primeiro questionamento que eu faço para vocês: já aconteceu isso? Já, e eu acho que Apocalipse fala, não vou saber qual versículo, que Jesus fala que não vai haver pedra sobre pedra, só que eles vão reconstruir e vai cair de novo. Exato. Então a gente fala que eles estão pensando agora então, no tempo. Só para contextualizar, né? Essa palavra aqui, para você ter certeza de que tudo que está na palavra de Deus é a verdade, né? Existe um ditado popular que diz que o mundo pode, acho que é assim, o mundo pode não cumprir o que está na Bíblia, mas a Bíblia se cumpre no mundo, né? Então, isso é a coisa mais certa, você pode ter certeza. Isso que Jesus falou aqui, em Mateus 24, do 1 até o 3, da destruição do templo de Jerusalém, isso já ocorreu 70 anos depois de Cristo, tá? O Império Romano tomou a cidade, cercou a cidade de Jerusalém. O general na época, acho que era Tito, eu acho. Não vou me recordar agora. E invadiram e saquearam e destruíram o templo de Jerusalém. Então o primeiro sinal que Jesus deixou
ele começou a se cumprir 70 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Então os caras já pensaram, peraí, né? Então assim, né? É importante a gente ter esse entendimento também, que é um período da volta de Jesus, né? Não sei o que vocês entendem, o que vocês acham. Agora que tu falou, Renan, desculpa, o Cássio, eu acho que ia falar, eu de novo, Cássio, mas eu acredito nisso que tu falou, que são períodos, tipo, agora pode acontecer uma coisa, amanhã pode acontecer outro sinal. Então, pode ser decorrente, não seja, tipo, tudo um atrás do outro, tipo, exato. Hoje cai e amanhã já cai. É uma sucessão, né? Sucessão ao decorrer dos tempos. Então, eu creio nisso que o Renan fala. Que o Renan falou, que 70 anos, esse poderia ter sido o primeiro sinal. Ó, galera, vamos já, entendeu? Então foi o primeiro sinal. E se naquele tempo já foi o primeiro sinal, tem muitos anos que já vem acontecendo. Já vem acontecendo, E as pessoas, parece que não, tipo, as pessoas não, até às vezes nós, até eu falo mais de mim. Que se recusam, né? Às vezes eu falo, não, agora não, que eu tenho o sonho de casar, tenho o sonho de ter meus filhos, a minha casa, a minha família, e eu falo, Jesus, agora não, né? Eu quero aproveitar mais um pouco, não quero subir aos céus agora, tipo... Essa é uma advertência que a gente deixa, né? Para todo aquele que está nos ouvindo, que está nos acompanhando pela live aí, Jesus está voltando, né? Aqui a gente demonstrou para vocês, você pode até pesquisar aí na sua casa, todo mundo quem tem internet em casa, quem não, enfim, que o primeiro sinal, ele já ocorreu há mais de 2000 anos, né? Há quase 2000 anos, né? Dá quase 2000 anos ali. Então assim, já começou, né? Deus já começou a dar sinais da volta do Filho dele. E é importante você entender o que vai acontecer nesse dia, tá? E a gente vai... Esse foi o primeiro sinal, e a gente vai seguir estudando e falando a respeito dos outros sinais que Jesus nos deixou. Cássio, tu pode ler para nós a partir do 13 ali? E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele, os seus discípulos, e partiram em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautai-vos, é difícil. Que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, enganarão a muitos. Pode ir para aí, eu não sei, até aí eu sei se está bom. Então esse talvez seja um sinal também, que muitos viriam, né, em nome de Jesus. Eu creio que sim. Né? Eu acho que... Esse seria um segundo sinal. E a gente tem visto isso hoje em dia? Muito. Existe muita gente que fala, que diz que oferece um caminho que parece ser o caminho de Deus. É o que mais tem hoje em dia, eu acho. Né? Então, aqui eu vejo que está falando das religiões. Né? Não deixa de ser. Porque existem muitas pessoas que oferecem muitos caminhos pra gente, né? Que dizem, isso vai te fazer bem, mas só Jesus ofereceu a salvação, só Ele. Não existiu ninguém mais que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando a gente fala de religião, a gente não está falando, tira os cristãos. Não, de forma nenhuma. A gente está colocando todo mundo. Então, quem é umbanda, católica, protestante. Todas sem exceção. Todas. Que Cristo não criou religião. Isso. Ele criou não é, como é que se fala? É um termo que é o cristianismo. Que é algo que veio de alguém que foi Cristo. Ele nos trouxe... Também não podemos cair no engano de, mas então não existe igreja? Existe igreja. Existe igreja. A igreja é de Jesus. Né? Que a gente é o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, que vai subir aos céus, como a própria palavra fala. Isso causa muito engano, né? Até pelo que Jesus falou aqui, ó, no fim dos tempos, que o irmão Cássio acabou de ler, muitos virão em meu nome. Então vai ter muita gente que vai oferecer uma palavra muito similar a essa aqui que a gente está estudando hoje, né? Mas se for só similar, não basta, né?
ela tem que ser igual, é isso que Deus, que Deus cobra de nós. Então, para você, né, que talvez esteja procurando um caminho ou um momento mais firmado na presença de Deus, como o Cássio testemunhou aqui para nós essa manhã, procure uma igreja que seja mais parecida com isso aqui, com o que está escrito nisso aqui, né? Procure saber, estude a palavra de Deus. Vê se a fundação da igreja está baseada na palavra, né? Exatamente. Porque existem muitos enganadores hoje em dia, tá? Você pode estar dentro de uma denominação católica, cristã, evangélica, budista, ubandista, que oferece um caminho para você que não é o caminho que Deus oferece, né? E isso seria um engano terrível, é um engano terrível que as pessoas passam. Sim. Então, que Deus possa dar entendimento através da palavra dele para vocês e que cada vez mais vidas possam ser alcançadas. Claro que agora a gente não está falando, não, tu tem que sair. Não, é tu. Não, absolutamente não. Vocês que estão assistindo, vocês que não seguem a nossa fé, a nossa mesma... Vou falar religião, mas eu não coloco religião no meio. Vocês que têm a fé de vocês, a gente não quer julgar, a gente não quer banalizar o que vocês acreditam. A gente está falando que a gente acredita na nossa opinião. Claro, totalmente em tudo, eu, o Renan e o Cássio vai ter opiniões diferentes. Vai haver discordância. Exato. Só é normal, só que a gente não pode julgar o outro pelo que o outro acha. O que o outro acredita, no caso. Então, do mesmo jeito, né, a gente tinha falado lá no início, que a gente foi ensinado a respeitar e a não julgar. Minha mãe sempre me fala muito isso, que eu sempre tive colegas que na minha escola, ou até no trabalho, que não faziam parte da mesma religião que eu. Sim. E eu sempre tive muita curiosidade sobre a religião de outras pessoas. Então é normal chegar para alguma colega minha, um colega meu que é da Umbanda e perguntar, cara, como é que é? Como é que funciona? Como é que funciona? É normal ter curiosidade. Como eu falei, a curiosidade é algo que me instiga a pesquisar mais sobre. E ela foi, tu nunca desrespeita a religião. Se fazer isso contigo, não retribui na mesma moeda. Respeitoso, mas tu vai ter a tua opinião sobre tal assunto. Sim. Entendeu? E tu deixa claro a tua opinião, mas que tu respeita. Mas dentro dessa palavra que a gente tá né? Isso. De que muitos viriam em nome de Deus e enganariam as pessoas, né? O Samuel já falou para nós aqui que ele nasceu, e a gente sabe, a gente conhece ele, conhece a história dele, a família dele, que nasceu, digamos assim, a gente usa esse termo, num berço cristão, né? Numa família cristã. Mas eu não nasci e tu chegou, eu não sei, não nasceu também, né, Cássio? Tu chegou a ter experiências com outras religiões antes de... Não, vou dizer que eu no interior lá é luterana. Então eu fui criado só na luterana. Na luterana. Eu posso falar assim, que eu cheguei a participar, né, eu tive a experiência de frequentar muitas outras religiões, né? Eu frequentei o espiritismo, o bandismo, a gente tinha influência dentro da nossa própria família, e o catolicismo, minha avó era católica, mas aí a gente vê, né, que todos esses caminhos, né, que são oferecidos, quando tu encontra o caminho verdadeiro e real, que é o que o Samuel falou antes, que ele lembrou, que ele não esqueceu, que eu falei da experiência do encontro que eu tive com Cristo no meu banheiro, quando tu encontra o caminho, tu vê que tudo aquilo era mentira, tudo que te ofereciam antes era mentira, aquilo não faz completamente sentido, tá? Mas, e por favor, a gente não está tentando julgar, a gente está falando da nossa verdade, do que a gente passou. Quando eu me encontrei com Jesus, quando eu tive um encontro verdadeiro com Ele, eu entendi, sabe, que era engano, era tudo engano que ofereciam para mim antes, né? E por que me ofereciam? Para que eu não chegasse naquele que tem o poder de salvar e mudar a minha vida, que foi o que aconteceu, né? E por incrível que pareça, vocês falaram que vocês não nasceram num berço cristão. E eu, no meu caso, que nasci, como eu já falei, nasci na igreja e coisa,
Só que eu vim ter um encontro verdadeiro com Cristo. Tanto faz agora se não pensar Samuel, mas eu deveria ter tido já há muito tempo. Cara, eu era criança. Mas não é a gente que define isso, né? É quando ele quer, né? É quando ele quer. Eu era criança. Eu era adolescente. Eu fui ter encontro verdadeiro com Cristo depois que eu estava na IMEC em Taquari, com o pastor Josué e a pastora Raquel. E a gente teve um encontro lá e eu já tinha idade. Não depende de idade, não é isso que eu quero falar, mas eu já me sentia preparado para fazer o encontro. A gente não vai entrar em detalhes do encontro, que a gente quer fazer. Sim. Só que lá eu entendi, cara, minha mãe me ensinou muito sobre Cristo. Sim. Me falava muito comigo sobre Cristo. E eu estou entendendo o verdadeiro Cristo só agora. Exato. Eu fui entender só depois dos meus 13, 14 anos quem era Cristo verdadeiro na minha vida. E muitas vezes, né, é assim a experiência que a gente tem. Eu não sei como é que foi pro Cássio, o Cássio já passou por isso. O encontro a gente costuma dizer, a gente faz um encontro aqui na igreja, e muitas outras igrejas fazem, né, é tremendo, é fenomenal, né, o que tu sente lá. Mas às vezes Deus não tá, tipo assim, às vezes a experiência que tu teve é diferente, sabe, que nem, por exemplo, Paulo a caminho de Damasco, teve um encontro com Cristo, ali foi o encontro dele. Cristo aparece para ele e fica cego. Cristo aparece para ele e fica cego, olhar. Né? Então assim, a gente tem que ter esse entendimento. A nossa parte, por exemplo, se você quer ter esse encontro, a sua parte é buscar, tá? Se colocar no caminho. E você caminha por esse caminho até que tu se encontre com ele, né? Uma hora ele vai vir até ti. Uma hora tu vai se encontrar com ele. E no meio do caminho tu começa a caminhar junto com ele. Exato, né? Então, eu acho que a gente pode resumir dessa forma, então, né? A forma com a qual a gente deve lidar com esses falsos profetas, com esses falsos enganadores que oferecem um outro caminho que não é o caminho de Deus para a vida da gente. E aqui ele também fala não só trazendo do anticristo também. Que fala que vai vir, vai fazer milagres, vai oferecer, vai fazer coisa muito boa, e é isso, mas isso também, sobre as falsas, eu boto religiões porque é religiosidade. Isso. As falsas religiões. Mas eu acho que ele ainda fala no anticristo. No 24 mais adiante, né? Desculpa, não tá dizendo. Eu acho que sim. Tu consegue ler para nós a partir do 6 ali, Samuel? E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Pode continuar? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios de dores. Continuar? Não, até aqui tá bom. A gente já viveu isso? A gente já passou por isso? Acho que há muito tempo vamos dizer na humanidade, no contexto geral como um todo. Já. A gente já passou por 2 guerras mundiais. Né? Já. Foi feio. Exato. Foi feio. É porque eu costumo dizer, né? É difícil falar o que há de pior no mundo, porque o ser humano ele se supera. Ele é capaz de coisas terríveis, assim. Mas a guerra, com certeza, é uma das coisas que há de pior no mundo, né, cara? Porque é uma coisa que não tem cabimento, né? A violência, a falta de amor ao próximo, o massacre que né? Então é terrível. E a gente já viveu 2 guerras mundiais e hoje se fala da expectativa de uma 3ª guerra mundial, né? Então olhe bem, amados, né? Os sinais e os avisos estão todos aí, né? Da volta do nosso Senhor e Salvador. E assim, um importante parênteses, talvez alguém que está em casa, está ouvindo, vai dizer, mas eu não acredito nisso, né? Eu não acredito, isso aí é tudo bobagem. Tudo de fadas que tem. E eu nem sou cristão, entendeu? Só que assim, a gente tem que ter um entendimento do seguinte, o que eu acredito não muda a realidade das coisas. Sim. Tá? Por exemplo, se tivesse chovendo, garoando, né, lá fora, eu não acredito que esteja chovendo. A gente está aqui dentro, a gente não ia ver,
né? E aí eu ia falar, não, eu vou sair daqui, eu vou para casa, acreditando que eu ia chegar seco em casa. Mas como é que eu ia chegar em casa? Eu ia chegar todo molhado, pulando de moto. Sim. Correto? Então, muitas vezes o que a gente acredita não muda a realidade das coisas. Você pode não acreditar que isso tudo, né, ou você pode não ter compartilhado essa mesma fé, tá? Mas, inevitavelmente, todas essas coisas, a gente deu exemplo aqui, isso já vem se cumprindo, isso vai se cumprir, e se você vier a falecer amanhã ou depois, ou sei lá, daqui a 50 anos, você vai se deparar de frente com aquele que te criou e ele vai pedir contas da forma que você viveu, tá? Independente se você acredita nisso ou não. Então é bom a gente ter esse entendimento também. A gente parou no... Outra coisa, né? Até pode crer, só que até muitos cristãos falam sobre isso. Eu agora fiquei parecendo meus parentes falando que para. Mas, mas já aconteceu várias e ele nunca voltou. As pessoas podem acreditar. Exatamente, a gente não sabe. E como a palavra bota no plural, guerras. Então, até vai dar muita coisa ainda. Eu creio que vai acontecer muita coisa ainda para Cristo voltar. Exato, já aconteceu, né? Já aconteceu muito e tem mais um pouco para acontecer. E porque a gente enxerga no passado, o contexto é só piorar daqui para frente. Sabe o que eu acredito muito, Samuel? A gente tá analisando os sinais dos fins dos tempos e a gente está vendo que tudo já aconteceu, só que o intervalo de uma coisa e outra é muito grande. Eu acredito que isso vai começar a ficar cada vez menor, entendeu? Que isso vai ficar muito junto, todas essas coisas, todos esses desastres que a gente tem presenciado. A gente está passando, né? Passou recentemente, está passando ainda por uma tragédia terrível no nosso estado. Então eu acho que todas essas coisas vão acontecer junto, num espaço muito curto de tempo. E a palavra fala, né, que se Deus não abreviasse o fim dos tempos, até os santos não suportariam, né? Tamanha seria a aflição, né? Então, eu acredito muito que a gente tá, o tempo que a gente está vivendo é esse, o princípio das dores, né? Em qual que a gente parou? No 8, agora continua no 9. No 8? Tá, eu vou ler então a partir do 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso a gente também já pode provar nos dias atuais, nos dias de hoje. Com certeza. O que tu acha? Eu acho que essa questão de guerra, o amor de muitos se esfriará. Exato. O amor ao próximo, né? É o próximo. Mas também tem um lado, né? Olha que tudo que a gente aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, e muitas vezes a gente vê assim, um amor de muitos. Exato. A gente tem o outro lado da moeda também, né? A gente vê, né? Muitos que não, até às vezes são ateus, mas estão ajudando. Ajudam. Eu acho que quando Cristo fala ali, o amor de muitos esfriará, eu acho que ele quer falar no sentido da igreja. Que muitos esfriarão o amor pela igreja. No contexto... No caso, por ele. Muitos vão deixar o amor esfriar, como ele fala na primeira carta, qual que é a primeira igreja da Éfeso? A primeira igreja é Éfeso, que foi a igreja que deixou o primeiro amor. Exato. Eu acho que é isso. Talvez ser... boa observação, Samuel, porque assim, Jesus era fantástico, né? Ele resumiu toda a palavra em 2 mandamentos. Ele conseguiu fazer isso, né? Quais eram os dois mandamentos? Amar o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro. Isso, e amar o próximo. Como a ti mesmo, né? Então o primeiro ensinamento no que diz respeito ao amor é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Quando ele fala que o amor de muitos esfriaria, talvez seja isso. Talvez o amor das pessoas por Deus, pelas coisas de Deus,
né? Se vê ali. E isso hoje sim a gente pode perceber, né? A gente fala de alguma coisa, eu não sei qual é, que é a experiência para vocês, mas a gente vai falar por um colega de trabalho, por exemplo, ou para alguém da palavra de Deus, cara, vai ter uma rede, vai ter uma célula, vamos no culto hoje. As pessoas não querem mais saber das coisas de Deus. Que culto, cara. Né? Cara, tu quer correr alguém, é tu falar, né? De igreja, da palavra, de Jesus, né? Essa pessoa tem aversão a isso. Parece que a gente está, meu Deus, o que eu estou fazendo? Né? E na verdade a gente só quer o bem daquela pessoa. E daí fala, convida, muitas vezes, não tenho tempo. O domingo é o único dia que eu tenho para ficar em casa. Aí, ou sábado de noite, né? O jovem lá, o único dia que eu tenho que ficar em casa é o sábado de noite. Ou a família, domingo, eu trabalho a semana inteira, de segunda a sábado, domingo de noite eu tenho para ficar em casa, né? Aí tu vê assim, tu tem tanto tempo para fazer outras coisas, mas não pode perder 1h30, 2 horas na igreja. Exato. E outra coisa que ele fala ali, que muitos serão escandalizados, muitos serão atormentados pelas pessoas, e também eu acho que entra muito nesse ponto do amor ao próximo. Porque ele fala que vai se multiplicar a iniquidade. O que é a iniquidade? É a maldade do povo. Então, eles vão olhar para os cristãos, vão ver com maldade, mas vão ter ódio, tipo, vão perseguir para matar. Como já acontece em muitos países. Exato. Muita gente vem falar, mas não é mentira. Na China, eu vi... Existe perseguição, às vezes a gente não se dá conta disso, né? Mas existe perseguição nos dias de hoje. Sim. E está aumentando. Na China, acabei de ver que 50 pessoas foram presas por fazer uma célula em casa. Exato. Que lá pra eles é um culto. Cara... Índia, Irã, os países islâmicos. Coreia do Norte. Na própria Rússia, que é um país ateu, ateu ortodoxo, que nem isso. Eles, todo jeito que eles dão de calar alguém, eles vão lá vão dar um jeito de calar a pessoa. Infelizmente, né, muitos cristãos são perseguidos ainda hoje nos dias de hoje. Até no Brasil, eu acho que não chegou essa cultura da perseguição. Porque graças a Deus, depende do nível, né, que a gente está falando, né? Sim. Talvez se tu vai parar para pensar no nível de que tu não pode expor as tuas ideias, talvez a gente já esteja sendo perseguido, né? Mas a gente fica muito naquela ideia de que só a igreja primitiva, a igreja de Atos lá, que foram crucificados, que foram mortos, né? E não, tem gente sendo morta ainda hoje, né? Então a gente tem que ter esse entendimento que esse é mais um sinal que Jesus deixou e que está se cumprindo, né? Então o que falta ainda, né? Para a gente se conscientizar de verdade, né? De que Jesus está às portas e está voltando para buscar a igreja dele. Essa é a gente tem que ter sempre essa expectativa no nosso coração, né? Porque os sinais estão todos aí, né? E a gente sabe que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai voltar e vai buscar a igreja dele. E outra coisa que eu achei muito interessante, desculpa tá prolongando isso, só que ele cita de novo que surgirão falsos ele dá ênfase de novo nos falsos profetas para enganar. Sim. Então é uma preocupação de Cristo, que ele vai ver que vai ter muita gente vai se perder por causa dos falsos profetas, muita gente vai deixar o primeiro amor por causa dos falsos profetas. Então eu vejo isso, é uma ênfase, mais uma vez ele bota um carimbo, presta atenção nisso aqui, de novo. Cuidem com isso. Cuidem exatamente com isso aqui, com isso. É muito... A palavra, a gente senta para ler, para conversar. Porque sim, se eu estou seguindo a um Cristo, que não é o Cristo genuíno e verdadeiro, que a gente tem no nosso Evangelho, eu não vou ser salvo, né? É isso? É esse o cuidado que a gente tem que ter. E é por isso que é tão importante a gente meditar nessa palavra, a gente conhecer essa palavra, a gente ler essa palavra, né? Pra gente saber quem é o Senhor, conhecer quem é o Senhor das nossas vidas. Cássio, pode ler o 14 para nós ali? 14. Só o 14 pode ser. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Aí, até aí. Na minha versão ele tá assim: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então tá gente, né? A todas as nações.
e então virá o fim. Então a gente percebe que para ele vir, para chegar ao fim verdadeiro, no caso, todo mundo tem que conhecer pelo menos a palavra, conhecer Sim. a Cristo, ter ouvido falar. Ter ouvido, alguém ter pregado para aquela pessoa. Tu passa qualquer pessoa na rua, tu conhece Jesus, conheço, então, ó, menos um, já vai tirando, entendeu? Toda pessoa que tu conversar, claro, tem muita gente que não tem acesso à internet, que não conhece a verdade ainda, mas isso é com o tempo. Mas eu acho que ainda tem gente que... Não, com certeza, Não, com certeza, com certeza com tem. certeza. Mas eu faço a reflexão do seguinte para vocês, tá? A respeito desse sinal aqui. Na igreja primitiva, como que era o trabalho missionário, o trabalho evangelístico? Né? Eles pegavam os suprimentos necessários e partiam em viagens. Paulo fez muito isso, né? Muito. Pregou em diversos lugares e implantou diversas igrejas. Exato. Até para Itália. Mas era muito mais dificultoso, muito mais trabalhoso, né? A gente vê que ele fala ali que ele passou por naufrágio, que ele passou por muita coisa, né? Hoje em dia, por exemplo, uma pessoa, o Samuel deu um exemplo bem legal, eu acho. Uma pessoa que está lá na China, tá? A China livre, digamos assim, não a China... Porque ela é dividida, né? A República Popular da China e a República da China, que é a Taiwan. Isso. Mas uma pessoa que está lá, ela consegue, por exemplo, assistir essa live que a gente está fazendo? Ela consegue, se ela quiser. Sim. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Esse também é um sinal do fim. Hoje a gente vive na era digital, na era da internet, né? Da facilidade. Que existe sinal de internet até por satélite, né? E vai ficar cada vez mais fácil, cada vez mais barato esse serviço, eu acredito, né? Então, cara, ficou muito mais fácil de todas as pessoas serem alcançadas pelo Evangelho do Reino. Então, esse é mais um sinal do fim dos tempos. Deixa eu ver que horas são. A gente já está se encaminhando para o final. Eu acho que esse estudo que a gente quis trazer para você, a gente pode... Acontece, pessoal, acontece. Voltamos, pessoal. Oi. Esse estudo que a gente quis trazer, a gente vai parar por aqui no 15, no dia de hoje, mas a gente vai seguir, dar continuidade a partir do próximo programa. Eu acho que vale a gente continuar meditando nessa palavra. palavra. Agora eu vou deixar uma pergunta para vocês. Nessa palavra. A gente pode se tornar um falso profeta? Pode. Então é isso, acabou o programa. Não, mas jamais a gente vai fazer isso. Né? Porque o falso profeta é que cria doutrinas erradas, eu acredito nisso. Exato, enquanto se tu tá firmado na palavra, enquanto a gente estiver firmado, exatamente isso, enquanto a gente estiver firmado na palavra, enquanto a gente estiver com esse livro aberto, eu tenho certeza que a gente vai estar fazendo e cumprindo com o nosso mandamento e com a vontade de Deus. Mas eu quero agradecer aqui a participação do nosso convidado, né, que o Cássio disse que até tinha serviço para hoje e coisa, talvez ele tenha deixado a família em casa, deixado de trabalhar. Isso eu cumpri o ID, né? Para estar aqui conosco. Mesmo que seja algo simples, é uma demonstração. Exato, né? E eu tenho certeza que foi muito gratificante te ter aqui com a gente, Cássio, ouvir um pouquinho da tua história, né? E que muitas e muitas mais pessoas possam ser alcançadas pelo teu testemunho, pela tua história de vida. Quer deixar um recado, um abraço para alguém aí? Vou deixar um recado simples, né? Que se Jesus me escolheu, tirou daquela vida lá que eu achava que era boa, né? E Jesus também pode tirar, né? Batalha, guerra, provação, todo mundo. Muitas vezes vou para a igreja e você não vou ter mais problema. É enganação, mas só que a gente tem uns problemas lá fora, a gente luta com os nossos próprios braços, né? A gente quer lutar com nossas próprias forças. E quando a gente vem para Cristo, a gente, como a gente tinha falado, o nosso fardo é pesado, mas o fardo de Cristo é leve. Então a gente entrega o nosso fardo pesado para Cristo e Ele transforma em leve. Então que você nessa manhã venha ouvir essa palavra e venha, se não acredita em uma religião, não acredita em Cristo, venha conhecer. Eu tenho certeza que vai mudar a tua vida.
Quer deixar um abraço, um recado para alguém aí? Deixar um abraço aí pra minha família. A minha mulher mandou agora uma foto que ela não tá conseguindo assistir, mas porque minha pequena tá só no colo. Mas eu deixar um abraço para ela, um abraço aí para a igreja IMEC que me acolheu, que acolheu a minha família, que acolheu, tenho certeza que todos e todas da igreja. Um abraço para a nossa igreja, um abraço para todo mundo aí que está assistindo e que Deus abençoe todos aí, tá? Amém. E tu, Samuel, vai deixar? Eu quero deixar um abraço pro meu pai, primeiramente, que deve estar trabalhando nessa hora. A minha mãe que está em casa descansando, trabalhou a semana toda, deve estar bem cansada. Um abraço pra Débora, que deve estar dormindo também. Um abraço pro Vini, que é o meu irmão, deve estar trabalhando na correria. Um abraço pro Isaac, meu sobrinho. Um abraço pra Luana, que deve estar trabalhando também. Então a minha família toda trabalhando. Amém. Um abraço para todos os meus parentes, né? E que Deus também, para quem perdeu as coisas na enchente, está assistindo isso, que Deus conforte o coração de vocês. Pode contar com nós sempre. Com certeza. Qualquer um. Samuel, eu estou precisando de uma ajuda para isso, vou lá ajudar. Tem dias que eu não estou bem e cara, desculpa, eu não vou conseguir ir. A gente nunca vai chegar para vocês e falar, não, eu não quero ajudar ninguém, entendeu? Uhum. Sempre tem um motivo e sempre tem uma causa. Então, a gente sempre faz o sacrifício, né? A gente sempre tem que fazer o sacrifício, tá? É isso, agradecer a presença de todo mundo. E Renan, pra quem tu quer mandar um abraço agora? Vou mandar para meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos, para os meus afiliados, né, que eu amo muito. E para todo mundo que está conectado com a gente aí, né, todo mundo que assistiu essa live, que Deus possa ter alcançado o seu coração de alguma forma, com alguma palavra que tenha sido falado aqui, que Deus possa ter plantado uma semente no seu coração e que essa semente venha a dar grandes frutos ainda, né? Que você possa conhecer esse Cristo, né? E esse Evangelho que a gente falou aqui hoje, né? Desejar força, né? Muita força, muita resiliência, muita paciência para as pessoas que perderam tudo, né? Nesse desastre que aconteceu com o nosso estado. A gente recebeu muita coisa aqui na igreja, né, e trabalhou muito forte, né, para levar mantimentos para essas pessoas que perderam casa, perderam tudo, né, mas o principal e o essencial é a gente ter Jesus nas nossas vidas. Muito obrigado e Deus abençoe a vida de todo mundo aí.